Boa noite a todos. Boa noite. Todos sejam bem-vindos a essa casa de oração. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo que nós podemos ter a vontade do nosso espírito, da nossa alma, para nós nos alimentarmos no Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Que nós possamos acolher o nosso mentor, sentir sua presença e absorver todos os eflúvios, todas as energias, todas as mensagens amorosas para albergar em nossos corações. E assim, vamos envolvendo a Vitória, que fará a preleção do dia de hoje, primeiro em nossa gratidão pelo servir e depois em nossa amorosidade. Graças a Deus. Graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos amigos aqui, encarnados e desencarnados, quem está, pessoal de casa, muito boa noite. E hoje eu vou falar um pouco sobre, vamos conversar, né? Um bate-papo sobre a fé. Eu senti que seria um tema bem legal de trazer e eu acho que, assim, pelo menos para mim, né? Quando eu venho para cá e aí os temas eles são reforçados, parece que volta, né? Ilumina na alma. Então, eu trouxe mais uma vez para a gente conversar um pouco nessa terça sobre a nossa fé. Então, primeiro, o que é a fé, né? Então, eu trouxe em alguns dos âmbitos religiosos. Então, no judaísmo, a fé em hebraico se chama emuná e tem um sentido mais ativo. Ela é a confiança na prática e fidelidade a Deus. Ela está ligada à aliança entre Deus e o povo, ou seja, ser fiel à lei, que é a Torá, né? E confiar nas promessas divinas. Essa é a fé para o judaísmo. No cristianismo, a fé, ela é o entorno, é o centro da relação com Deus. Então, segundo São Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí eu trouxe na filosofia moderna e contemporânea. Então, alguns pensadores, como eles retratam a fé. Kierkegaard trouxe a ideia da fé como salto no escuro. Ele é confiar, mesmo diante da angústia e do absurdo. E no espiritismo, que eu acho que todos aqui pensamos muito parecidos, né? Traz a nossa fé raciocinada. Kardec traz para a gente que é uma força ativa, que ela impulsiona o bem, a transformação e a esperança. Então, através da fé, ela traz o bem, ela transforma a gente e ela traz a nossa esperança no divino. Então, a fé em Deus é confiar que tem uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é como nos ensina a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E essa fé nossa, ela não é uma fé cega, ela não é um aceite e pronto. Então, eu aceito isso. Não. A nossa fé, ela é a partir dos entendimentos das leis divinas. Então, tem um motivo, tem um porquê. E isso traz a prova da existência de Deus, onde? Na natureza, na nossa consciência e na ciência. Então, Kardec continua, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, como eu trouxe, né? A fé raciocinada é aquela que constrói conhecimento com o estudo, com a lógica.
Então, que nem Kardec disse, né? Se a ciência estiver contra a religião, sempre escolha a ciência, né? E essa fé, ela não é uma fé ingênua, ela investiga, ela questiona, ela aprende, ela compreende. Então, vamos imaginar duas pessoas com fé. Uma tem fé cega, então ela acredita que Deus ela resolve tudo por ela. A outra tem a fé raciocinada, que é o quê? Sabe que Deus dá força e recurso, mas a ação depende da gente. Então, essa é a fé raciocinada. Não é só ficar parado e esperar as coisas caírem do céu. Nós temos os recursos suficientes para a gente agir perante a nossa fé. A primeira pessoa, ela espera um milagre cair do céu, que nem eu falei. A segunda, ela levanta, ela trabalha, ela ora e ela confia. Um exemplo prático, né? Usando uma coisa que é muito normal aqui, né, no nosso mundo de provas e expiações, a doença. Então, imagina que alguém está passando por uma doença grave. A fé cega diria: Deus vai me curar, eu não preciso fazer nada. A fé raciocinada diz: Deus me dá forças e coloca médico, tratamento, aprendizado no meu caminho. Preciso fazer a minha parte com coragem e fé. Então, aqui é exatamente sobre isso. O que essa doença, né, essa enfermidade, que é esse exemplo que eu trouxe, ele traz para mim? Traz aprendizado? O que vai trazer para mim? O que isso quer dizer? E aí, a fé raciocinada, ela não nega o sofrimento, mas ele entende que tem um propósito. Qual que é o meu propósito com essa enfermidade, nesse caso, né? Essa fé, ela confia, mas ela também age, ela acredita e ela busca compreender o motivo de tudo. Então, como eu desenvolvo a fé raciocinada? Eu trouxe 3 pilares bem legais, assim. Eu sei que não tem uma receita de bolo, né? Mas antes de continuar com os 3 pilares da fé raciocinada, eu trouxe algumas religiões, né? E o porquê que como que elas enxergam a fé. Porque eu acredito, Vitória, que cada um tem a sua fé e age e tem um relacionamento com Deus. Então, não é sobre a religião, o judaísmo, cristianismo, enfim, espiritismo, não existe uma receita de bolo. Aqui eu vou trazer os 3 pilares, mas é mais ou menos. O que eu acredito mesmo é que cada um tem a sua carinha da fé e do relacionamento com Deus, que é isso que importa, que eu vou falar mais pra frente também. Então, o primeiro pilar importante da fé é o estudo. É ler, refletir, questionar. O Espiritismo é uma fé que convida ao estudo dos evangelhos, de Kardec, dos autores vários espíritas que a gente tem, maravilhosos. De Luca, esse daqui. Esse livro não dá. Esse eu sou apaixonada. E aqui ele continua: o conhecimento fortalece a nossa fé. Porque a gente sabendo mais, a gente vai, com um entendimento, a gente vai fortalecendo o nosso relacionamento, a nossa fé com Deus. A experiência. A fé, ela não só cresce com os livros. Seria muito bom se fizesse, né? Mas ela cresce nas nossas vivências do dia a dia, nas dificuldades, nas superações, nos pequenos milagres que a gente acha que são pequenos, que acontecem no nosso cotidiano, como acordar todos os dias, né? Estar aqui esta noite. É um pequeno milagre de fé que a gente não para pensar muitas vezes, né? E aí entra na gratidão também que o Titi trouxe em outra palestra. E aqui, fé, ela é como um músculo. Ela precisa ser exercitada para se fortalecer. Então, é todo dia fortalecendo a nossa fé? Sim. Eu já trouxe isso em outras palestras também, mas eu gosto de falar de novo, porque eu li O Poder do Hábito.
E querendo ou não, o músculo, né, é um hábito. Então, você ir até a academia para você fortalecer o seu músculo é um hábito. E a mesma coisa com todos os pilares da nossa vida. Então, a fé, sim, é um hábito. É o fortalecimento sempre ali em conversas com Deus, enfim, estando ali conectado. E e continuando, desculpa. Confiar em nós mesmos, confiar no nosso mentor e confiar na nossa intuição é uma fé também. E a gente esquece disso às vezes. Do tipo, eu ouvi uma vozinha diferente. Não vai ser nada. E o mentor assim, meu querido, sabe? Confiar na nossa intuição é importante. Nós estamos aqui conectados com o mundo espiritual. A gente sabe, principalmente na nossa casa espírita. A gente está o tempo todo, se a gente reza, se a gente pede a Deus, se a gente conversa com Ele, se a gente conversa com o nosso mentor, né, com todos os guias protetores dessa casa, a gente está intuído. Então, por que não escutar essa vozinha, né? Eu vou dar um exemplo de mim, que eu até coloquei aqui. Me veio para, antes de eu dormir, não colocar somente a minha meditação, que eu coloco a meditação guiada e durmo com a meditação. Me pediram para sentar antes de dormir e rezar, porque eu falava assim, não, quando a meditação terminar, eu converso com você, com Deus. E aí, não só ia, era só na manhã seguinte eu falava, eu dormi. E aí me veio, e aí eu falei assim, essa voz não é minha não, porque eu não tenho esse tipo de pensamento mais alto, né? Do tipo assim, vamos sentar, minha querida, vamos se organizar e antes de você colocar a sua meditação, você converse com Deus, converse com o seu mentor, sabe? E isso foi uma intuição muito legal, que eu parei para pensar e falei, putz, isso não é meu. Tipo, é um pensamento mais do alto, então não é meu. E aí, continuando, e aí eu usei isso, né, como fé, e eu estou me organizando para sim fazer isso, e estou conseguindo. O terceiro pilar é a nossa relação com Deus, que eu já trouxe, né? Mas aí agora eu vou destrinchar. Então, o que é a nossa relação com Deus? É ter o nosso momento de silêncio, de oração, de diálogo sincero com Deus, né? Não importa se a gente ora de uma forma simples ou não, se você acha que é muito simples, o que importa é a nossa intenção sempre, que vem dentro do nosso coração. E entender sempre que Deus, nós temos, cada um tem a sua visão de Deus, né? Mas que entender que Deus tem uma disponibilidade amorosa gigantesca por nós. Ele é nosso Pai. Ele quer sempre o nosso bem, ele quer nos ver felizes, sempre. Ele não quer a gente com ansiedade, amedrontados, com angústia, muito pelo contrário. É o nosso Pai amoroso. E a gente às vezes esquece disso, né? De segurar na mão dele e falar: meu pai, eu preciso de ajuda, né? Então, quando a gente entende isso, em qualquer circunstância, em qualquer situação, para enfrentar qualquer dor, a gente pode contar com Ele, com Deus, nosso Pai. E Ele está disponível sempre para a gente, para ser nosso guia. Para a gente construir um relacionamento com qualquer pessoa aqui da Terra, quando desencarnarmos e irmos para o mundo espiritual, como que a gente tem que fazer? Todo dia conversar com aquela pessoa, né? Certo? E por que a gente não nutre esse relacionamento com Deus? Que é muito, muito importante. Esse relacionamento é essencial para a gente construir a nossa fé. A nossa fé em nós mesmos, a nossa fé em Deus, a nossa fé no próximo, que nem a Paty trouxe da confiança, né? Confiar em nós mesmos, no próximo e no Pai. E eu vou pegar aqui. Tem um capítulo deste livro maravilhoso que eu acho muito didático. Eu acho que é uma receita para a vida, assim. E, literalmente, o capítulo se chama Receita Simples. Aqui ele começa.
De quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. As tensões do dia a dia vão acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. E aqui ele traz: experimente essa receita. Tome um banho de mar ou cachoeira. Ande descalço na grama ou à beira-mar. Deite-se sobre a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Admire a noite estrelada. Sinta o cheiro da terra molhada. Converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. Se não lhe for possível esse contato direto, procure um parque em sua cidade e recupere o equilíbrio caminhando pausadamente entre bosques e árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento até os reservatórios da natureza, onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Então aqui são algumas dicas de como, se a gente não está conseguindo se conectar com Deus e ter esse relacionamento, né, de parar, de ter um momento ali todos os dias para conversar com Ele, que a gente faça se conectando com a natureza. Porque Deus está em tudo, e principalmente na natureza. E é incrível, né? Quando a gente está mal, eu, por exemplo, a semana passada, acordei meio mal, meio esquisita, e eu tirei o meu tênis e pisei na grama e comecei a rezar, sim, Sil. E comecei a rezar, meu Deus, o meu dia foi outro. Tipo, transformou. Eu tava com sono, tava cansada, sabe? A gente sabe bem quando tem aqueles dias. Então, é como se eu tivesse dormido uma noite inteira de sono tranquilamente. É incrível. E eu fiz uma meditação na hora, coloquei uma musiquinha e aí comecei a conversar e tudo. E parecia uma doida, coloquei as mãos também no chão, assim, mas foi transformador, que é um momento de conexão mesmo com Deus, né, com o nosso Pai. E tão simples, né, que a gente tem tantas possibilidades, né, de abraçar uma árvore, de conversar com uma flor. Então, continuando, Jesus, ele traz: no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O mundo não será um lugar que teremos só dias bons, só felicidades. Nós teremos lutos, separações, dores, momentos de desesperanças e angústias. Mas não é só sobre as aflições que nos cercam, né? Que tipo de habilidades a gente está desenvolvendo na nossa alma para enfrentar a esperança e as aflições que fazem parte dessa vida? Lembrando que o que a gente fizer aqui dessa vida, a gente vai levar para sempre. A gente vai desencarnar e pode ser amanhã, né? Que nem aconteceu com o nosso querido amigo Paulo. E a gente não tem aviso, não tem notificação no telefone de quando vai acontecer esse desencarne. Então, que possamos ter esse relacionamento com a fé mais firme, né? Conosco, com Deus, sobre de que tudo vai dar certo, dessa certeza, né, divina. E ele fala aqui que eu trouxe, né, o questionamento de que como que a gente está em frente, como que eu estou desenvolvendo na minha alma, né, essa fé. Então, eu vou dar um meu exemplo. Eu estou fazendo um caderno de gratidão, que parece muita besteira, parece muito bobo, mas é um momento de conversa. E no começo eu fazia por qual é a palavra?
obrigação, muito obrigada. Por obrigação. Então, hoje você vai lá e vai fazer sim. Agora, todos os dias, quando eu não faço, eu sinto falta. E é assim que começa um hábito, né? Mas eu estava até conversando com o Ti sobre isso muda a sua energia e é um momento do seu dia que você tira exatamente só para você e Deus. É uma conversa entre vocês dois. E eu particularmente gosto de escrever. Então eu tiro esse momento para uma conversa mesmo. E aí, às vezes eu fico pensando, putz, o que eu vou escrever hoje de gratidão? E aí você para pensar e falta folhas do que agradecer. Então esse é um pequeno momento simples, né? Mas que fez uma diferença gigantesca para mim, Vitória. Porque às vezes eu sentia algumas angústias do que eu precisava fazer, enfim, em termos de carreira, da minha vida. E aí esse momento, um momento tão simples, fez está fazendo muita diferença em mim. E eu sinto muita, tipo, algo tão simples mudou a minha energia mesmo. Então, eu trouxe aqui também no Orvalho de Luz, que são poemas, né, que Chico psicografou. No capítulo 34, se chama Em Torno da Prece. Capítulo. Nas ânsias da alma cativa, as trevas da expiação, oração é chama viva em meio da escuridão. Nas águas da desventura, aos urros do caos violento, oração é nau segura, varando monção e vento. Nos espinheiros de dor, pés sangrendos na súbida, oração é como a flor, deitando perfume e vida. Nos dias de céu convulso, sob névoa densa e fria, oração é novo impulso de esperança e de alegria. Seja na luta ensombrada, seja na paz cristalina, em todo passo da estrada, oração é luz divina. Alexandre Braga. Então, para trazer que esse momento de oração é muito importante para fortalecer a nossa fé, né? E continuando, a expressão não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. E nós teremos aflições? Nós teremos. Mas o temor, né, que é um medo, ele não é necessário quando nós sentimos que a gente não está só. Então, as aflições, elas vão estar aqui. Mas esse medo, né, que paralisa e tudo, ele não precisa estar aqui. Quando a gente sente realmente que Deus está ao nosso lado. Para finalizar, eu tenho uma reflexão que o Rossandro Kingley trouxe em uma das palestras dele. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês porque eu achei muito legal. Então, imaginem uma criança de 5 anos de idade. Ela está na Avenida Paulista, em São Paulo, e ela está ali sozinha, e ela precisa atravessar essa avenida. E tem barulho de carro, de moto, de pessoas andando a todo lado, muito barulho, muitas, muita coisa, muito agito, exatamente. E aí ela olha para as pessoas que estão passando, e aí ela pede ajuda com um olhar, e aí a pessoa também não sabe porque está olhando para aquela criança perdida e não consegue ajudar naquele momento, né, naquele caos ali da Avenida Paulista. E aí, em um determinado momento, ela chega ao pai da criança. E aí, vocês concordam que a criança, o pai dá a mão para a criança? Vocês concordam que ela continua não sabendo atravessar a rua? Ela continua não conseguindo ver os sinais, né? De vermelho, amarelo, verde, determinar que horas que ela vai passar por aquela avenida. Mas o pai dela consegue. E somos nós com Deus.
Então, nós somos a criança de 5 anos. A gente só precisa dar a mão para ele, porque ele sabe. Ele sabe a hora que a gente tem que atravessar a avenida ou não, né? E eu adorei essa reflexão porque é exatamente sobre isso, né? Nós olharmos mais para Deus como nosso Pai e criarmos um relacionamento com Ele de amorosidade. Ele está ali disponível, que nem eu falei, né? Ele está ali disponível. Basta a nós, cabe a nós, irmos até Ele, darmos a mão para Ele, porque Ele está sempre ali. É um Pai amoroso, Pai muito querido, que quer o nosso bem, que quer nossa felicidade. Então, antes de finalizar, calma, eu quero dedicar essa palestra para o nosso querido amigo Paulo, que desencarnou esse final de semana, e eu trouxe exatamente esse tema para que a gente confie, a gente tenha fé, porque nada é finito, tudo é infinito. E nós temos a saudade, mas mais do que a saudade é um sentimento que é vago às vezes, sabe? O amor fica. Então, nosso amor, nosso carinho por ele, eu dedico essa palestra para ele, porque eu tenho fé de que nós vamos nos encontrar daqui a pouco, em breve, até logo. E a gente está conectado pela eternidade, nosso amigo. E é isso. Desculpa pela emoção, desculpa mesmo. E agora eu vou finalizar com uma prece que eu achei linda, maravilhosa, sobre a fé e a esperança. Senhor, podem fechar os olhos, por favor. Senhor, nos momentos em que a dúvida me visitar, sustenta-me com a tua luz. Quando o medo tentar calar minha esperança, fala ao meu coração a tua paz. Dá-me olhos que vejam além da tempestade, ouvidos que reconheçam a tua voz no silêncio, e mãos firmes para não soltar o bem, mesmo quando tudo parecer escuro. Ajuda-me a lembrar que a fé não é a ausência de lutas, mas presença da tua força em mim. Renova minha confiança no teu tempo, no teu amor e nos teus caminhos. Ensina-me a esperar sem desistir, a caminhar sem perder o rumo e a orar sem perder o coração. Que eu saiba confiar mesmo sem entender, crer mesmo sem ver, amar mesmo sem retorno. E que em tudo eu possa dizer com serenidade: seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.